os anúncios criativos são a cara do rádio, a gente já sabe. Mas agora uma pesquisa mostra que eles geram 5 vezes mais engajamento e mais impacto para quem está ouvindo. Para falar um pouco sobre esse assunto, a gente traz aqui o Daniel Stark do Tudo Rádio. Tudo bem, Daniel? Oi, Giovana, tudo bem? E que bom estar aqui novamente para a gente falar um pouco mais sobre esses assuntos de interesse do setor. Legal, Daniel, obrigada. Bom, a gente está vivendo um período, né, onde muita atenção é dada para a comunicação digital, né? A criatividade, aquela regra dos 3 segundos de impacto. Mas a gente sabe que o rádio já faz isso há muito tempo. Verdade. Né? A gente tem essa pesquisa nova aí que fala desse impacto que o rádio causa. E eu queria que você contasse para a gente um pouco sobre essa pesquisa e também como que o nosso radiodifusor pode usar ela para vender mais. Sim, ela é bem interessante porque se a gente parar para pensar na cabeça do radiodifusor, ele olha um título desse e fala, ué, mas isso é óbvio, né? Realmente, e a gente lembra dos grandes jingles, de uma série de situações de esportes interessantes, de publicidade que nos marcam. Então, assim, parece algo óbvio, mas ele precisa ser dito justamente pela grande produção que a gente tem de publicidade, assim, em várias plataformas, uma série de situações que pode escapar um pouco do nosso lado criativo, até pela correria, uma série de situações, ou por desconhecimento de como funciona cada plataforma e cada veículo. Então é legal essa pesquisa justamente para mostrar, beleza, o áudio é algo muito poderoso, ele é o que menos compete com a atenção do nosso dia a dia, ele nos acompanha nas mais diversas tarefas que a gente tem na nossa rotina atribulada. Pensando nisso, a gente tem que um pouco de reter na memória da pessoa, seja afetiva, uma série de situações, para que ela lembre de uma marca, ela lembre de uma campanha específica, ela lembre da mensagem que está sendo passada ali. Não, o áudio ser poderoso e o rádio é muito bom nisso, né, com sua proximidade do público, a relação que o público tem com os comunicadores, com a própria rádio, isso aí pode às vezes não ser 100% utilizado, esse potencial, a depender de como vem essa peça publicitária. Então, primeiro a gente tem que ter esse cuidado. Essa pesquisa mostrou que campanhas um pouco mais sóbrias, de comunicados mais sisudos, por exemplo, elas não necessariamente têm o mesmo efeito que teria se algo fosse um pouco mais criativo, aproveitando o poder do áudio. Não preciso nem falar de quanto é prejudicial você usar, por exemplo, um áudio de vídeo e jogar no rádio. A gente sabe disso, né? Isso não faz sentido, mesmo que não tenha aquela informação, você está vendo aqui, você está ouvindo, na verdade. Só quando é áudio, mesmo que ele pareça que se adapte ao rádio, né, sem o vídeo, às vezes você pode estar perdendo potencial ali. Então é importante pensar na campanha bem, pensar em áudio, para que você trabalhe com a criatividade, com as possibilidades que o áudio cria, justamente que o radiodifusor, ele jogando isso, eu sou muito efetivo, o áudio é poderoso, mas depende muito da campanha que a gente vai criar aqui para você, para a gente realmente ser muito mais efetivo do que a gente já é. Então, assim, isso é importante, isso mostra como cada formato de mídia tem suas situações específicas na hora de criar uma peça, e aí você puxando assim, se você usar um pouquinho mais de criatividade aqui, se você lembrar de algo que marque na cabeça da pessoa, lembrando que aquilo vai ficar na memória dela, mesmo que às vezes ela nem perceba, fica um pouco ali subnotificado no primeiro momento, mas é igual a gente lembrar de uma música, a gente acaba cantando com ela o dia inteiro se aquela música pegar na tua cabeça. Com a publicidade é a mesma coisa, e com o rádio ele tem esse poder, porque a gente já trabalha com criatividade ao longo da nossa programação. Aí entra outro ponto que eu acho que é importante a gente sempre lembrar. É a história de a gente separar o break, o intervalo comercial, do resto do conteúdo da rádio como se fosse um acessório, ou algo que a rádio foi pausado e daqui a pouco a gente volta, é um pouco errado, porque a gente tem que lembrar que ali está a agenda de eventos da cidade, as oportunidades, continua sendo a rádio que você está escutando, é algo muito importante, as pessoas esperam algo daquilo. Então, assim, quanto mais a gente conseguir botar criatividade nas nossas emissoras junto para trabalhar com essas áreas do comercial e da publicidade, mostrar isso para o nosso cliente, vai sair todo mundo feliz. E até porque quem está nessa parte comercial, né, fazendo essa tratativa, que seja com o cliente final ou com a agência, ele também tem que ter essa habilidade de mostrar as possibilidades de formato, né? Isso que você acabou de falar. Não é só o break separado onde está rodando um comercial. Ele pode estar com o próprio apresentador, que aí sim pode ser um grande influenciador, né? Que pode dar essa forma dinâmica, né, de apresentar essa propaganda. E o rádio ele não é tão engessado. Justamente você bem lembrou que a gente tem uma série de formatos publicitários que a gente pode trabalhar numa emissora de rádio,
testemunhal, isso pode vazar de uma forma multiplataforma para redes sociais, para aplicativos, para uma série de situações, para eventos presenciais. Então a gente tem uma gama muito ampla de ações. E essa pesquisa é especificamente no caso de como você utiliza o áudio. Então imagina o potencial que você tem, além do seu principal ativo, que é o áudio, e a gente sabe que as rádios trabalham multiplataforma. Quando a gente fala multiplataforma, não é só digital, é presencial também, nos eventos, na proximidade com a comunidade. Então ali é amplo, como a gente não é tão engessado assim, a gente consegue entregar o máximo. Então a gente está partindo de um ponto que é uma pesquisa pensando em áudio e também em rádio, e aí depois a gente, fazendo esse serviço, a gente pode mostrar para o nosso cliente, para o nosso parceiro, que além disso, temos tudo mais isso. Então assim, é muito valioso o que uma rádio faz. E ela entende bem o seu público, ela está próxima do seu público. Então isso é fundamental. A gente realmente tem uma arma, no bom sentido, poderosa para a gente valorizar a nossa publicidade. Legal. Você acabou de falar uma palavra-chave também, né? Que é essa questão do local do rádio. Sim. Isso, a gente já fala muito sobre a questão de conteúdo, né? Mas a gente também pode ir para uma parte comercial, né? Onde tem esse grande potencial, né, das pequenas e médias empresas que fazem parte daquela comunidade anunciarem no rádio. Sim, inclusive saíram pesquisas, essa também é dos Estados Unidos, mas a gente consegue transpor ela para a nossa realidade aqui no Brasil e também para outros países, que de fato, e como o radiodifusor bem sabe, o maior interesse, assim, a maior possibilidade de anúncios está na praça. Assim, independente do porte da praça, isso até tem uma vantagem justamente porque você tem proximidade com o cliente, com o anunciante, você consegue trazer ele para mais perto de você de alguma forma para até fazer o melhor planejamento possível. E essa pesquisa mostrou que boa parte do interesse mesmo em investimento, e até para ampliar o investimento em rádio, está na micro e pequenas empresas, que geralmente são as empresas locais. Então, assim, é importante a mídia nacional? Óbvio que é. Sempre quando vem é bom, importante, a gente também tem que buscar ela. Mas não é ela que vai salvar a pátria, digamos assim, das emissoras, e também isso serve também para o ecossistema digital de alguma forma. Quando você faz uma venda direta local, ela é sempre mais valiosa do que, por exemplo, a publicidade mesmo programática que vem de fora. Então, assim, você consegue trabalhar melhor, você tem uma possibilidade maior. A gente tem no nosso planejamento que realmente a gente precisa cada vez mais trazer e mostrar para o anunciante local a importância do rádio, e muitos deles entendem, quando eles realmente fazem, entendem do meio, ou eles são bem assessorados também nesse sentido. A gente já participou de eventos com publicitários e com anunciantes, que os anunciantes passam a eles a defender o rádio. É impressionante, porque eles sabem do efeito que o rádio tem na campanha deles. Então, eles sabendo disso, quando o trabalho é bem feito, eles acabam virando defensores. Isso mostra nessa pesquisa que eles realmente sabem da importância do rádio para os seus negócios locais. Eles têm que estar mais próximo do público, do cliente que está na praça. Então, assim, é bom a gente trabalhar dessa forma, pegar toda a história da criatividade, pegando também esses dados do interesse maior das empresas locais. A gente sabe dos desafios em relação de anunciar em rede social talvez me basta. Mostrar para ele que nós temos rede social, e também ele pode investir também numa rede social, mas ele tem que começar a trabalhar num formato cross-mídia também, entendeu? Porque você tem várias formas de você atingir aquele público. O digital ele pode dar a primeira chegada, né? E na sequência você tem que fazer com que o público lembre de você e você fique na cabeça dele, justamente para o convencimento até o ponto de venda, que aí entra a mídia de massa. Então tem uma série de situações que a gente precisa ter em mente, saber trabalhar o digital e saber trabalhar qual é o lugar do rádio e do áudio nesse processo. Muitas vezes não é nenhuma questão, uma briga, né? Do próprio comercial, da emissora falar, não é esse o caminho. Eu acho que eu tenho uma opinião que é exatamente o contrário, né? Ele tem que dizer, poxa, com certeza, você tem que ter o seu posicionamento digital, mas vamos fazer outros caminhos também. É isso que você falou, né? São os diversos canais que aquele cliente lá, afinal, vai ser impactado para tomar uma decisão de uma compra por um produto, né, um serviço. E é importante que a gente sabe que tem aquele grande dificultador que fala assim, não, beleza, mas a minha verba é essa. E é muito mais barato eu trabalhar só na rede social. Aí eu falei, então beleza, vamos fazer a rede social mais fácil, que a rede social lança a rádio junto. Aí você vai trazendo ele aos poucos, vai pegando aquele cliente que provavelmente ele está escapando por achismo às vezes,
Porque assim, a gente tem que sempre lembrar, os números de redes sociais, eles podem ser muito bons, dependendo do que você faz, e também eles podem ser bem aleatórios, você tem uma interpretação totalmente diferente do que a realidade pode ser entregue. Então nunca é assim falar, o digital não funciona. Não, ele funciona, mas ele tem sua finalidade. Só que a gente também tem nosso digital e a gente tem mais possibilidades com alcance de massa. E aí vai daquele trabalho de convencimento que a gente sabe que cada vez está mais difícil, porque cada vez tem mais coisas na mesa, mas aí a gente também tem mais possibilidade de atuação. Então, assim, sempre depende. Vai pensar o copo meio cheio ou o copo meio vazio. Dá para ver. Eu sei que existe a dificuldade, o tamanho de verba, mas ir aos poucos trazendo de volta esse cliente que talvez por algum motivo esteja escapando por algum equívoco. Legal. Bom, Daniel, e agora nesse começo de ano a gente também recebeu aí, né, o nosso meio foi impactado por uma notícia um pouco distorcida, né? Sim. Publicada pela imprensa automotiva, onde houve aí um ruído de que o rádio ia sair de alguns carros de algumas montadoras. Conta pra gente como é que foi isso, enfim, esclarece para todo mundo ter certeza do que está acontecendo. É aquela história, né? Você está no final de semana ali, apurando o rádio, de repente cai essa bomba no WhatsApp, sempre encaminhada, com o pessoal já fazendo comentários do tipo, acabou o rádio no carro? E aí, se for para as outras montadoras, o que vai acontecer? Bem, o que aconteceu na verdade? Não dá para generalizar que foi toda a mídia automotiva, mas foi um portal de notícias sobre o mundo automotivo que noticiou que basicamente que era o fim do rádio em um novo modelo do Onix, que é um carro bem popular da Chevrolet. Não é a Chevrolet que disse isso, mas estava dado na notícia parecendo até um clickbait, né? Mas enfim, vou pensar que talvez seja por um desconhecimento do nosso setor e talvez da multimídia ou o jeito que foi colocado ali para chamar a atenção. O que basicamente vai acontecer? Tanto que a gente fez uma matéria de resposta em relação a isso. Basicamente, a Chevrolet teve como estratégia para até fornecer mais serviços para os seus compradores, que a partir do novo modelo do Onix é possível que seja integrado um multimídia, que é o MyLink. E não simplesmente o rádio antigo lá, que é o menorzinho, mais simples, que vem a recepção de rádio e mais alguns outros acessórios de celular. Tanto que eles comentam sobre isso. O MyLink tem FM. Mas nem tem rádio, e é muito mais legal do que também o rádio mais simples. Você tem mais possibilidades. Uma série de outros automóveis têm um multimídia de entretenimento avançadíssimo, e isso não prejudica a escuta de rádio. Você tem mais oferta de mídia ali? Tem mais oferta de mídia, mas também você tem GPS, tem uma série de situações. A gente vê pesquisa atrás de pesquisa que a hegemonia do rádio é mantida, mesmo também com o avanço de CarPlay e Android Auto, que são aqueles sistemas que espelham o celular. E se porventura essa pessoa for usar o CarPlay ou o Android Auto, tem o streaming de rádio também ativo ali. Então assim, muitas possibilidades, o rádio não está saindo dos carros, o rádio é importante para as montadoras, somos nós o veículo que mais impulsiona a venda desse setor, e eles sabem disso, e aí tem uma possibilidade estratégica. As montadoras estão cada vez mais pensando no seu sistema multimídia como uma oportunidade de mais serviços, além da venda de carro. Então, assim, é normal agora a gente começar a ver assinaturas de serviços até para GPS. Então, assim, cada vez mais isso vai ser um padrão de venda de situações, assim, de facilidades, experiências para o motorista. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso manter ele engajado, usando a palavra, né? Engajado com o multimídia padrão da montadora. E não ir, por exemplo, um CarPlay com Android Auto. Isso é uma briga internacional. E o rádio funciona muito bem para isso, porque ele mantém a pessoa no sistema da montadora. Então, tudo isso está na mesa. No internacional, a gente tem as associações também se aproximando dessas grandes montadoras em suas bases, justamente para discutir esses processos. Então, assim, a chamada lá realmente repercute, mas não é o que vai acontecer. Então, assim, é muito improvável que isso aconteça, apesar de que o setor sempre tem que acompanhar de alguma forma vigilante o que está acontecendo e até mostrar o nosso valor, nossa importância para essas empresas e para essa indústria que é vital para a gente. Com certeza, né? Porque até um dos locais onde o rádio é mais consumido é no carro, né? Então seria bem estranho. É bem importante, a gente tem que pensar que, inclusive, ele nos ajuda a mostrar a evolução dos receptores. Eles estão cada vez com telas maiores, mais possibilidades, eu venho falando isso quase como um mantra.
Nas residências a gente tem uma importância também com o streaming, mas também tem, assim, as pessoas trocam muito pouco de receptor, porque ele funciona a vida toda praticamente, né? Então tem alguns desafios aí de a gente mostrar que o rádio é quase onipresente, né? Ele está em todos os lugares. Eu até uso em algumas palestras uma situação de tipo, eu entrei numa loja que não tem rádio. Beleza. Loja de criança, por exemplo, que agora para mim está sendo muito comum. Aí você entra numa loja, você começa a olhar ali os brinquedos, às vezes você acha, às vezes não, acha mesmo, motoquinha, carrinho, essas coisas com um receptor de rádio FM. É bem interessante isso. Tem USB, tem Bluetooth em alguns casos e tem um FM. Aí depois, esses tempos também eu entrei numa farmácia, tinha um espelho grande e tinha um rádio embutido nesse espelho, um negócio que eu nunca tinha visto na vida. Então ele está sendo, assim, introduzido das mais diferentes maneiras, além também do setor automotivo, que talvez cabe a nós mapearmos melhor isso, até para entender como que está sendo essa evolução da disponibilidade do rádio. Mas ele está por aí, as pessoas estão utilizando as mais diversas maneiras. Aí o nosso desafio é mostrar isso e entregar o melhor possível de conteúdo nesses ambientes, da melhor forma possível. Então, assim, copo meio cheio. Está muito interessante o processo que está acontecendo. Cabe a nós defender e avançar. Legal. Bom, então a gente começou o ano aí com boas informações, né? E Sim. Muita coisa boa vem por aí também, né? Daqui a pouco a gente vai pro show em Las Vegas. Vai ser um ano longo, mas vai ser bem legal. Vai ser bem, assim, muitos desafios. A gente nem botou a palavrinha IA aqui na nossa conversa. E ordem de momentos também. Então, assim, vão ser pautas que vão continuar evoluindo. E a gente vai acompanhando. Eu acho que é sempre bom lembrar que o rádio é muito empolgado também. E sempre todo mundo tem algum temor com os avanços. É natural isso do ser humano. Mas a gente vê que o setor é muito empolgado com novidades. Sempre quando surge alguma coisa tecnológica, é como eu uso e como eu embarco aqui. Então isso tem sido a evolução do rádio. Então quando a gente pensa ele como algo mais ultrapassado, é desconhecimento. Porque naturalmente, a gente sempre vai onde as pessoas estão e onde elas têm interesse. Isso vale para a tecnologia, isso vale para o consumo em geral. Então, assim, se a gente tiver isso em mente, a gente conseguir trabalhar, a gente já tem isso em mente, mas se a gente tiver isso de uma forma mais clara e mais racional de mostrar isso para quem talvez esteja desinformado, é melhor. Show, Daniel. Obrigada pela entrevista. E vamos em frente, ano longo. Vai ser muito legal. Que ótimo. Obrigada. Eu que agradeço.